Fala, cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um Bebendo com Amigos, e hoje eu vou fazer um Bebendo com Amigos também diferente, certo? Estou trazendo aqui duas pessoas aqui, duas amigas minhas lá de Fortaleza, a Andrea e a Renata. A Andrea é de Fortaleza mesmo, entendeu? Já vive lá há muito tempo, e a Renata é aqui da Bahia, aqui de Salvador, e agora está morando lá em Fortaleza também. E por que eu estou trazendo duas meninas de Fortaleza? Primeiro porque a gente vai provar uma cerveja de Fortaleza, certo? A Vermont Juice IPA, lá do pessoal da Bold Brewing. Eu já filmei outras cervejas deles lá, que é a Berliner Weisse deles, e eu vou estar colocando, já coloquei no canal também, vou deixar um card aqui para vocês poderem acompanhar essa cerveja lá. E hoje a ideia vocês já são bebedoras de cerveja, digamos assim, que a gente chama de premium, né? Sim. Heineken, Eisenbach. Sim. O que vocês preferem mais hoje em dia de beber? A gente normalmente está bebendo mais a Eisenbach, mas eu gosto muito da Heineken também. Mas por que a Eisenbach e não Heineken? Só por uma curiosidade. Talvez pelos ingredientes, né? Eu me identifiquei. Você acha que é do sabor assim, entre uma e outra? Por que você prefere uma mais do que a outra? Entre a Heineken E a Eisenbach, por exemplo? Não, as duas são boas, assim, pra mim são as de preferência hoje em dia em termos de supermercado, de prateleira que a gente pega. A gente não pega mais, assim, as cervejas mais... antigamente a gente pegava aquelas mais comuns, o Skol e tal, era até mesmo... a original. A Stella original, a gente também procura mais... talvez até pelos ingredientes, sabendo um pouco, alguma coisa em relação à composição. Certo, o sabor também, né? O sabor. E me diga uma coisa, vocês acham que o valor da cerveja é algo que é importante na escolha entre uma Heineken, por exemplo, e uma Eisenbach? A diferença de preço é importante para vocês? Geralmente a Heineken é um pouco mais cara, né? Assim, pelo menos assim, no supermercado que a gente frequenta, ela é um pouquinho mais cara. Até mesmo que as tradicionais. Mas assim, eu acho que valoriza pela qualidade, vale a pena pegar uma cerveja um pouquinho mais cara, né? Bom, eu estou fazendo essa pergunta aqui porque isso é muito discutido nos meios cervejeiros, aí a questão do valor da cerveja. Essa cerveja aqui, só para vocês terem uma ideia, aliás, eu não vou dizer o preço não. A gente vai provar, depois a gente fala do preço e aí vocês dizem o que vocês acham. Porque às vezes a gente fala o preço e o preço meio que incentiva um pouco ao paladar, né? Então, bom, a gente está falando aqui de uma Vermont Juice IPA, certo? A Vermont Juice, para quem já é acompanhante do canal aí, já acompanha o canal já há um bom tempo aí, já sabe que isso aqui é uma New England IPA. As meninas aqui talvez ainda estejam voando nessas nomenclaturas que a gente está falando aí, mas você já sabe mais ou menos o que vai esperar aqui para elas. Ela é uma cerveja que ela é feita com basicamente 3 lúpulos, que é o Citra, o Mosaic e o Simcoe, certo? E a ideia é exatamente produzir uns aromas bem legais. Eu não vou dar spoiler aqui não, para que as meninas não fiquem influenciadas. Então vamos fazer a degustação, certo? Se vocês quiserem fazer qualquer comentário, tá livre, viu? Não tem nenhuma... Vou deixar um recado aí para um amigo meu, Charlão do Sommelier da Depressão. Charlão, esse estilo de copo aqui é o que? Brazilian Pint em Brasília é o que? Não sei. Mas é um copo bacaninha que a gente achou aqui para dividir igualmente. Essa cerveja aqui é o que a gente chama de latão de artesanal. Ela tem mais ou menos 473 ml. E vamos lá. Vamos degustar essa cerveja. O que você sentiu? Ela só tem em termos de lata? Essa cerveja daí, ela só vende em lata e em chopp. Ah, tá. É bom dizer, até um detalhe para quem está acompanhando aí, é que ela não tem garrafa. Essas cervejas, normalmente as IPAs, elas são mais vendidas em lata por conta da preservação das características de aroma, sabor. A lata preserva muito mais do que a garrafa. E também o chopp, porque eles distribuem isso também chopp. Então essa cervejaria, eles fabricam lá na Dádiva, lá em São Paulo, apesar de ser de Fortaleza. A fábrica eles têm uma fábrica lá em Fortaleza, mas a produção em Comapa é feita lá pela Dádiva, a produção em lata. Uma das coisas que eu ia perguntar era isso, porque assim, a gente mora lá e eu nunca vi. Aí assim, não encontra em supermercado normal? Não. A gente Essas cervejas artesanais,
normalmente você não vai encontrar ela em supermercado. Talvez você encontre em lojas, talvez não, com certeza você encontra em lojas especializadas. Eu não sei, eu acredito que a Bold Brewing deve ter um que a gente chama de um tap room ou um brew pub, ou seja, é um barzinho deles lá dentro da fábrica onde você pode experimentar cervejas feitas lá. Eu não sei se tem, mas assim, a 5 Elementos, que eu até já falei com vocês, que é uma cervejaria também de Fortaleza, fantástica aqui, eles têm lá um brew pub que vocês podem visitar a fábrica e provar a cerveja dele, e vocês estão obrigadas a fazer isso e depois dar um feedback aqui pra gente. Tá, ok. Mas vamos lá. Quero que vocês experimentem aí, aroma, sabor, podem falar o que vocês acharem. Já tem um pouco cheio de maracujá. Maracujá? Você achou o que mais, assim? Eu sinto mais encorpada do que as cervejas normais que a gente toma, né? Fica que eu falo assim, fica um pouco amarga na boca, mas eu gosto. Assim, não... Se a gente fosse fazer um paralelo assim do amargor... Acho que eu não tenho o hábito, né? Isso. O amargor dela e o amargor dessas cervejas que a gente já citou, Heineken e Eisenbahn, você acha que ela é um amargor muito maior ou um amargor um pouco maior? Não, Pra mim é um pouco, é grande. Você achou Achei maior. bem maior, né? Bem maior. Ela achou um pouco. É. Aí a gente já começa a falar um pouco da cerveja, né? As New England IPAs, diferente das IPAs comuns, que são bastante amargas, potencialmente amargas, elas não, elas têm um amargor mais equilibrado. Eles utilizam uma técnica que a gente chama de late hope, ou seja, eles acrescentam os lúpulos no final da fervura, exatamente para que esse lúpulo não solte muito amargor na cerveja, a cerveja fique com uma drinkability, uma bebabilidade maior, menos amarga do que uma tradicional IPA. E ela solte muito mais essa questão dos aromas e sabores. Você falou do maracujá, né? E é engraçado. Isso faz parte dos lúpulos. A gente está falando aqui de Moissac, Citra e Cinque. Eles têm essas características de soltar essas potências frutadas, né? A gente tem aqui maracujá, pêssego, abacaxi. Se eu começar a dizer o nome e você começar a cheirar, você vai sentir, é abacaxi é mesmo. Abacaxi eu também senti. Sentiu, né? Ele é bem característico Abacaxi. dá pra perceber, né? No início, no cheiro, eu senti abacaxi, no gosto, já senti maracujá, mas é aquela coisa mais cítrica, né? E é isso, faz parte, essa bomba de sabores faz parte dessas New England IPAs. E o interessante é que não existe, até para quem não tá sabendo, não existe fruta inserida nessa cerveja. Eu ia perguntar, porque a gente sente isso, né? Diferente de uma outra cerveja, que é de um outro estilo, que é a Berliner Weiss deles, que é a de goiaba com pitaia, tem sim a fruta goiaba e pitaia inserida. Aqui não, aqui você não tem fruta. Tudo que você está percebendo aí vem dos lúpulos, lógico, dos ingredientes. A levedura também solta um pouco desse sabor frutado também. E o que a gente está encontrando aqui é exatamente isso, abacaxi, maracujá, um pouquinho de manga também, se você sentir. Você achou essa cerveja uma cerveja alcoólica? Sim. Agora sim, eu queria fazer uma pergunta em relação a isso, ao teor de álcool. Geralmente essas cervejas artesanais, elas são mais... Assim, Depende. O teor de álcool realmente é maior, porque a gente sente, eu faço a comparação assim, né? Ela é mais forte, mais encorpada, então eu sempre acho que o teor de álcool é elevado. Né? Nesse caso aqui, você está certa. Essa cerveja aqui, ela tem 6,7% de álcool. Então, se a gente fosse comparar com, por exemplo, a Heineken, se eu não me engano, ela deve ter uns 5 e pouco. Então, um pouco mais. Também não é nada assim absurdamente maior, não. O encorpado que você está sentindo, que a gente chama de mouthfeel, aquela sensação de boca, do aveludado, ela vem muito de um outro ingrediente que tem dentro dessas cervejas das New England, que é a aveia. Então, dentro dessa cerveja, você tem aveia. Então, é uma cerveja bastante proteica, né? Aqui a Andrea é uma pessoa de maratona, maratonista, fitness, entendeu? Nutricionista. Então, é assim, é uma cerveja bastante proteica. Hoje em dia, inclusive, a base da minha dieta é essa. Eu faço uma dieta proteica, a sua base é cerveja. Então, ela é uma cerveja, ela tem aveia na sua composição, e a aveia traz um pouco dessa, que a gente chama de turbidez, né? Ela é uma cerveja mais turva mesmo, você não é cristalina. E os lúpulos também fazem essa turbidez. E também a questão dessa sensação de boca, ela ser uma cerveja mais encorpada na boca, mais suave na boca. A gente estava falando da amargor, essa é uma cerveja que tem 60 de IBU, ou seja, IBU é uma unidade de medida de amargor,
que é uma escala que tecnicamente ela vai de 0 a 100. Se a gente estivesse falando, comparando uma Heineken, ela deve ter hoje em torno de 18, mais ou menos, 15, 18. Então essa cerveja com 60, é lógico, como a Andrea falou, a percepção dela foi que é uma cerveja muito mais amarga, e ela realmente é uma cerveja muito mais amarga na comparação, mas Renata aqui já achou uma cerveja que não, tem um amargor sim, mas não é assim nada absurdo, muito mais amarga. Pra quem não tá tão acostumado, pode sentir o baque, assim, né? Que é muito amarga. Mas você bebendo, você já pega o costume e já fica diferente de outras que a gente já provou, que eu sinto que é mais forte. No primeiro gole eu já deixo. Essa aqui eu beberia. Como você falou aqui, eu sem saber, assim, em termos de 0 a 10, eu ia dizer mais ou menos em torno de 60 e 70 de amargura. Né? Entendi. De 0 a 10. E essa questão do amargor, ela, apesar de ter uma medida na fábrica que você faz essa conta, ela também é muito subjetiva. Então, tem cervejas que dizem que tem 150 de BU e a pessoa bebe e diz, não tem isso tudo. As New England IPAs, por exemplo, como elas não são cervejas para serem muito amargas, às vezes também esse amargor não é tão perceptível quanto, por exemplo, uma IPA que estaria marcando aqui 60 IBU. Você ia perceber, poxa, a cerveja é muito mais amarga. Isso é muito subjetivo. Mas até voltando um pouquinho, respondendo o que você falou da questão do teor alcoólico. Essa questão das cervejas artesanais serem mais alcoólicas, isso é um pouco de mito, porque isso depende muito do estilo. Então, assim, se a gente está falando de uma Berliner Weisse artesanal, ela vai ter em torno de 3,5%, 3% de álcool. Uma Session IPA, ela vai ter 3,5%, 4% de álcool. Então, existem muitos estilos de cervejas artesanais ou não, que tem uma quantidade alcoólica muito menor. Mas é porque, como o mercado hoje brasileiro, ele está muito, digamos assim, com uma enxurrada muito grande das IPAs, e elas são cervejas mais amargas, e normalmente tem um teor alcoólico maior do que as cervejas de massa, é muito comum as pessoas dizerem assim, a cerveja artesanal sempre é um pouco mais alcoólica. Não, isso depende muito do estilo. Essa aqui não é um tipo de cerveja que você vai dizer, beleza, vou comprar uma caixa disso aqui, vou tomar num churrascão. Não, isso não vai agradar a todo mundo. É uma cerveja que, inclusive, com uma quantidade muito grande, ela deixa você até... além de bêbado, lógico, né? Empapuçado, né? Porque é uma cerveja que entrega muita informação, muito conteúdo aí pra você de sabor, de aroma também. E também preço, que é o mais importante, né? Que a gente ia falar agora. Sim. Uma cerveja dessa aqui em Salvador, lá na vitrine da cerveja, né? Que é o No Precinho, hashtag No Precinho que a gente fala, que é um dos lugares mais baratos que tem. Ela tá na faixa de R$35, R$36 a lata. E aí? O que é que vocês acham disso? Dá pra comprar uma. Dá pra saborear. Esse é um grande diferencial. Justamente. Porque não é uma cerveja pra você comprar uma caixa, né? Exatamente. Uma, duas. Pra você comprar 2, 3 e saborear com os amigos e apreciar. E dividir, porque é uma cerveja com 473 ml, dá pra tomar 3 pessoas aqui na boa. A gente podia estar comprando, por exemplo, 2 latas, uma lata dessa, uma lata de um outro estilo, por exemplo. A gente está provando, identificando. Essa é a grande questão do mundo das artesanais, é você poder provar novos sabores, provar novas propostas de cerveja, né? Então a cerveja é cara, entendeu? E uma cerveja dessa é engraçado. Essas cervejas fabricadas nos Estados Unidos, elas têm um custo muito, muito reduzido. Pra você ter uma ideia, a cerveja top nesse estilo, que é a Hard Topper, ela custa lá nos Estados Unidos $2,50, se eu não me engano. Se a gente fosse fazer uma conversão no dólar caro do jeito que está hoje, a gente teria algo em torno de quê? Bota 4 aí, né? R$8. Né? E aqui a gente está pagando 35. Existe uma grande discussão em relação a essa questão do custo das latas, não só das latas, das cervejas artesanais no Brasil. A gente sabe que existe uma carga de imposto aí muito grande e isso realmente inviabiliza muito a produção. E não só carga de imposto também, a questão da produção reduzida. Isso aqui a gente está falando de uma micro cervejaria que produz uma quantidade limitada de cervejas e é lógico, né? Se você produz menos, seu custo acaba sendo maior. Mas a pergunta que fica assim, esse valor que você encontra aqui, mas ela lá em Fortaleza eu vou encontrar por esse valor? Provavelmente sim. Se vacilar vai ser mais caro. É mesmo? Porque assim, só pra você ter ideia, essa cerveja na verdade, ela está sendo fabricada não em Fortaleza, mas em São Paulo. Então, essa cerveja em São Paulo, sem dúvida, ela deve estar mais cara do que aqui em Salvador. Por quê? Por conta do ICMS. Entendeu? Então, às vezes, em São Paulo, você acha de 40, 42, 45 reais. E aqui em Salvador está na faixa de 35, 36. E às vezes tem até em promoção lá na vitrine da cerveja. Isso não é uma cerveja puro malte.
Isso é uma enganação, às vezes, que a gente tem que deixar bem claro. Nem toda cerveja artesanal é puro malte, certo? Essa daqui, por exemplo, até não é puro malte, porque, como eu falei, ela tem aveia na composição dela. Então, ela é feita de malte de cevada, flocos de aveia, flocos de trigo, ou seja, ela também tem trigo, bom acrescentar isso aí, lúpulo e levedura. Então, ela não se enquadra numa categoria de puro malte, certo? Mas, até porque a categoria dela, que é das IPAs, elas podem conter o que a gente chama de adjuntos, né? Que são esses elementos como aveia, trigo e cereais não maltados nesse processo esses cereais não maltados que geralmente existem nessas cervejas mais comuns, né? A questão do cereal não maltado na cerveja comum, por exemplo, milho, arroz... de milho. É mais por uma questão de melhorar o que a gente chama de drinkability da cerveja, baixar um pouco do custo também, entendeu? Então, é mais por uma questão de paladar. Usar cereal não maltado numa cerveja não é crime, não tem problema nenhum, contanto que a proposta da cerveja seja essa. A gente tem exemplos de cervejas aí de qualidade fantásticas com cereais não maltados. Eu até vou deixar aqui, foi bom vocês falarem isso, vou deixar aqui um card que tem, eu fiz uma degustação de uma cerveja chamada Polimango, que é uma cerveja brasileira em parceria com a outra também cervejaria internacional, a Minipolo, e onde eles usam farinha de polenta, de milho dentro dela. Então, só que a proposta era essa, para ter uma qualidade específica, e aí eu não vou dar spoiler, assistam para vocês verem o que é que vai encontrar lá. E uma outra que eu falei, que é a Triple Carmelit, que é uma cerveja de abadia, onde ela utiliza 3 cereais maltados, trigo, aveia e centeio, e também utiliza esses mesmos cereais sem maltar lá dentro, sem maltear eles lá dentro. Então, na verdade, é como se fossem 6 cereais. Por quê? Porque a proposta deles é exatamente, tem essa percepção. Então, é aquela história do puro malte, que a gente ainda vai discutir, sempre se discute muito quando a gente fala de cervejas artesanais. Agora eu vou pedir uma nota a vocês, de 0 a 5, para ficar mais fácil. Andrea, você daria quanto uma cerveja dessa aqui? Talvez assim, pelo meu paladar que ainda não está muito acostumado, né? Talvez até questões de não ter tanta experiência com cervejas artesanais. Mas olha aí, ó, foi o que mais tomou. 4, viu? Verdade. 4, né? 4. Beleza. Não, eu também, assim, vou muito pelo viés que ela disse, mas eu também daria 4. Porque de todas, assim, que eu acho que eu já provei artesanais, que não foram muitas, eu não compraria, não provaria novamente, não compraria. E essa aqui eu já gostei, eu provaria novamente, então eu daria 4. Aí, boas opiniões, bem honestas e interessante, assim. Eu vou dar minha nota agora. E assim, como minha nota é uma nota um pouco mais técnica, eu tenho uma referência muito grande das New England IPAs, que é com o pessoal lá da Harry Tupper, que pra mim é a melhor do mundo, é considerada. Já provei várias outras, Dogma, Everbrew e por aí adiante. Mas eu achei essa cerveja aqui muito boa, a drinkability dela excelente, gostosa. Engraçado, o aroma permanece até o final, o sabor permanece até o final, uma cerveja muito bem feita, muito com excelente qualidade. Eu daria sem dúvida nenhuma 4,5 nessa cerveja daqui, pro pessoal aí da Bold Brewing, lá de Fortaleza. E vale a pena aqui deixar um recado aí para vocês que são cervejeiros aqui no Nordeste, vamos valorizar os produtos do Nordeste. A gente tem excelentes cervejarias aí, Bold Brewing, 5 Elementos, a RAF, o pessoal aqui de Salvador, Lindo Beer, 2 de Julho. Então, vamos tratar de apoiar o cervejeiro do Nordeste. A gente precisa realmente dar muita vazão a eles. Tá chegando aqui em Salvador, já chegou na verdade, né? Já estão com o mapa, uma cervejaria fantástica que é a Proa Cervejaria. A Proa promete, não brincadeira, a Proa promete muitas cervejas boas. Já lançaram uma agora fantástica. Então vem coisa boa por aí. Vamos apoiar e abraçar o Nordeste nesse momento agora, aproveitando que estamos no São João, né? Vamos ver se a gente consegue também aproveitar esse momento para abraçar o Nordeste. E é isso aí. A gente vai fazer um brinde final. Você já tá com o copo vazio, né? Mas tá valendo. Tá. Saúde. E boas degustas.